Bom, então, gente, aqui é o quê? Aqui o que a gente está vendo aqui é a imagem anatômica de um disco da coluna. Aqui a gente consegue ver um disco bem hidratado para um disco totalmente desidratado. Então a gente vê uma diferença muito grande. O que é que difere um para o outro? Primeiro, esse disco aqui, né, aqui já mostra o quê? Que é um disco íntegro, ou seja, é um disco que está fazendo a função dele, que é amortecer, evitar o atrito de uma estrutura com outra. Mas a partir do momento que você começa a sofrer com microtraumas, que você começa a sofrer com fraqueza muscular, que você não cuida devidamente da sua coluna, ou seja, você começa a apresentar isso daqui, uma desidratação no disco, né? Então, o seu disco ele começa a perder a capacidade de suportar ali o peso do seu corpo, ou seja, da sua estrutura como um todo. E, obviamente, o que, é que vai acontecer? O disco ele vai adoecer e esse disco doente ele vai ter o risco de formar o quê? De formar uma herniação, porque o núcleo pulposo ele vai ser o quê? Ele vai ser projetado posteriormente. E aí o que é que pode acontecer? Pode sim vir a acontecer você vir sofrer aí com consequências por hérnia de disco. Então o que vocês estão vendo aqui é uma diferença anatômica real de um disco hidratado para um disco desidratado. Agora aqui um exame de imagem, né, quando a gente solicita um exame de imagem, a gente vê aqui, ó, a gente consegue ver esses discos aqui mais claro, né? Então, ou seja, isso significa o quê? Que todo esse disco aqui ele está hidratado. O disco, quando ele já vem nessa coloração mais escura, ou seja, isso mostra o quê? Uma desidratação do disco. Então, o disco ele está perdendo ali a capacidade de absorver o trauma, ou seja, de absorver ali a capacidade do peso da estrutura. E aqui a gente vê claramente, né, o exame de imagem de outro paciente, a gente vê claramente aqui o disco ele mais claro, então mostra que o disco nesse lugar ele está hidratado, mas abaixo na coluna do paciente a gente vê o quê? A gente vê o disco aqui mais escuro. Então isso mostra o quê? Isso mostra uma desidratação. É aqui que está, gente. O que é que leva isso daqui? Geralmente, trauma na coluna, fraqueza, sedentarismo. Então, se você é uma pessoa que você não faz atividade física, que você não se movimenta, o disco da gente, ele precisa que você se movimente. Ele precisa de carga axial para que ele volte a se hidratar. Então, por isso que a atividade física ela é de extrema importância, porque a partir do momento que você começa a fazer atividade física, você se torna uma pessoa ativa, você dá ao seu disco a capacidade ali de melhorar a hidratação. Então, nunca esqueça disso. Por isso que a atividade física, ou você se movimentar, se manter ativo ali, é importante para a sua coluna para você evitar uma desidratação do seu disco, né? Então, no caso desse paciente aqui, é um paciente nosso, é um paciente que está muito limitado, sofrendo muito. Por quê? Porque, infelizmente, é um paciente que já vem de histórico sedentário, um paciente que acabou sofrendo aí com herniações devido ao quê? Devido à fraqueza do disco, à desidratação. Então é importante vocês estarem atentos com relação a isso e independente da sua idade. Não importa se você tem 15, se você tem 20, 25, 30, 40, 50 anos, sentir dor na coluna não é normal. Então é importante sempre você fazer uma avaliação minuciosa da sua coluna e entender como está a estrutura da sua coluna, porque a partir do momento que você começa a sofrer com isso, isso pode sim, eventualmente, vir te causar aí prejuízos.